amigos do programa Pauta Livre. Que prazer estar com vocês novamente, nesta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Mas eu espero que vocês também estejam conosco para comentar, compartilhar, curtir, dar aquele like de positivo, debater sobre as informações que nós temos a informar a vocês nesse preâmbulo. Claro que esse aqui é só um dos estúdios. Lá no programa nós teremos o estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, o estúdio 2, em aquele que eu vou ler a nossa sinopse. Final de semana, muito agitado na área da política, então nem se fala. Aquele encontro dos patriotas convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que algumas das autoridades não vieram. Donald Trump, que viria, não veio. Javier Milei também não veio, mas nós tivemos autoridades aqui do nosso país, porque é graças a um pedido de democracia aqui. Nós é que queremos o direito de opinião, de divergir, de contrariar e dar as nossas opiniões. Esse era o intuito principal desse ato. A esquerda ou outras pessoas já ameaçavam, diziam que haveria depredações diante da quantidade de pessoas. Nada disso houve, para desilusão da esquerda. Mas comentários desairosos, esses não faltaram. Críticas não faltaram, como não faltariam. Tivemos, inclusive, depoimento. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve muito tato no que falou. Com muito carinho, muito jeito, porque, com certeza, estavam de olho nele, esperando um deslize. Mas não encontraram, como não encontram alguns problemas lá no governo dele, que até hoje eles tentam encontrar. Não só a justiça, outros órgãos de alto escalão, mas o pastor Silas Malafaia, esse sim, esse não teve papas na língua. Falou aquilo que o povo acha, sob risco até de ser preso, mas diz ele que não é temeroso. Mas a justiça também é cautelosa num caso desse. Imagine se essa liderança dos evangélicos fosse preso, se tornando mártir. Alguns evangélicos ainda apoiam o governo atual. Agora, caso haja um fato dessa natureza, possibilidade de prender, como alguns ameaçavam o pastor, a coisa poderia mudar. Mas tudo isso é um jogo político. E nós debateremos dentro do nosso programa. Até me alonguei um pouco na dissertação. Mas guerra Rússia e Ucrânia, 2 anos, lá numa comemoração que a gente não gostaria de fazer, lá no sábado, no dia 24. Em números, mais de 500 mil mortos. A Rússia continua na sua invasão à Ucrânia. 18% do terreno ucraniano é ocupado pela Rússia. E a Ucrânia, o Zelensky se vê abandonado pela comunidade internacional e clama e pede mais munição para se defender, né? Porque até agora ele conseguiu resistir contra essa grande potência, que mantém a sua economia, porque tem muitas reservas de petróleo, de gás natural. Mesmo com as muitas sanções, ele se mantém com uma boa economia e consegue também manter esse seu arsenal em dia. Mas isso é sobre a luta. Num ponto do mundo, tem outro ponto que também ainda é uma preocupação permanente do mundo atual, que é aquele Israel e o grupo terrorista Hamas. Essa também persiste. Israel já mandou que as pessoas, os civis, se afastem da faixa de Gaza, principalmente da cidade de Hamas, que virá um grande ataque. Eles já avisaram. Por enquanto está atacando aos poucos. Poderá ser uma carnificina, mas ainda continua no direito de defesa de Israel, porque aquele ataque dos terroristas foi lamentável. Nós ainda vimos
Ainda hoje, imagens aterrorizantes do que aconteceu. Mas tudo isso também é assunto para o nosso programa. Outro assunto, que talvez no momento não seja tão importante, é o Grenal, em que o Inter venceu, muita polêmica, críticas pela falta do VAR, tudo isso, mas foi uma convenção entre as próprias equipes. Não poderia determinar o VAR tão somente para uma partida que seria o Grenal, seria um menosprezo às outras. Embora tecnicamente os times do interior sejam mais fracos do que os da capital, mas não poderia discriminar dessa forma. Vai dizer que times do interior vencem a times da capital. Mas a reclamação é normal, mais explicação dos gremistas e debate um monte, mas inclusive o técnico Renato disse que o Grêmio ainda tem muito reforço para mostrar e o Inter jogou com a sua força total, mas foi um domínio predominante no nosso modo de ver e também alguns comentaristas esportivos, aqueles que comentavam sem paixão ou sem coração. Disseram que 70% do domínio do jogo era do Inter. E o Grêmio jogou na falha do Inter como uma falha gritante, que foi aquele gol contra. Também em debate no nosso programa. Só dei um toquezinho do que nós poderíamos estar debatendo. Mas também nós temos muito mais informações. Por exemplo, que o Javier Milei, mesmo que ele não tenha vindo, ele já anunciou que compartilha todas as postagens em apoio ao ato pró-Bolsonaro. Basta dizer que ele é chamado o Bolsonaro lá na Argentina e é também chamado Donald Trump da Argentina. Então ele não poderia desprezar também o que foi o ato. Embora que aqui os nossos canais de imprensa, principalmente Rede Globo, Jornal O Globo, o UOL, todos tentaram se calar. E quando divulgaram para não ficar atrás, se tendo como um grande canal de comunicação, que não o são, uma vez que escolheram um lado para fazer notícias e fabricar notícias em muitos casos. Quando publicavam, minimizaram e muito o ato, mas foi um ato fenomenal, quase chegando a 750 mil pessoas na Paulista, isso considerado pelos órgãos de segurança. Mas a Globo deu números bem diferentes e estava transmitindo aqueles programas bobos dele, um carnaval, tudo o que poderia causar os espectadores não chamavam atenção nenhuma. Todo mundo, aqueles que eram de direita, para apoiar, aqueles que são opositores ou da esquerda para criticar, depois posterior formar novas histórias ou histórias, que é o que não acontece. Mas quanto ao nosso Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça autorizou empresas a renegociarem acordos de leniência da Lava Jato e suspende multas pelo menos por 60 dias. Já o ministro da Justiça e da Segurança, ex do Supremo, o Ricardo Lewandowski, afirma que a polícia prendeu um homem suspeito de ajudar fugitivos da penitenciária lá no Rio Grande do Norte, de Mossoró. A Hungria, que estava sendo um empecilho, aprovou a entrada da Suécia na OTAN. O país será o 32º membro da organização. Também empresas do Brasil gastam 170 bilhões por ano só para se proteger da violência e mesmo assim não conseguem. Já na política, a Justiça Eleitoral vota nessa terça-feira regra para inteligência artificial nas eleições. Reuniões do G20 estão acontecendo. O Brasil está sendo presidente por um ano num cargo rotativo.
e está sendo assuntos a serem debatidos nesse momento são combate às desigualdades, tributação e ações ambientais. São os termos que estão acontecendo em São Paulo. Embates estão sendo travados por Brasil e Paraguai, por valor na tarifa da usina Itaipu, o que pode encarecer ainda mais a conta de luz dos brasileiros. Naquelas discursos ali pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele reclamou de perseguição e nega a tentativa de golpe e pede também anistia aos presos daquele 8 de janeiro. Números apontados, embora eu não concorde, dizem que quase 40% das demissões efetuadas no nosso Rio Grande do Sul em 2023 foram voluntárias. Esse é um estudo que eles estão apontando. Também a polícia apreendeu quase meia tonelada de maconha escondida em barris de chope. Isso aconteceu lá em Lajeado. É a criatividade dos traficantes. Aqui no Rio Grande do Sul também. Se liguem, porque os últimos dias para garantir 22,40% de desconto na quitação de IPVA 2024 está chegando ao seu final. Se ligue. Também uma campanha para atualização de cadastro dos alunos da Escola de Governo segue até 3 de março, aqui no nosso Rio Grande do Sul. A criminalidade não perdoa, nem o que é bom para a comunidade. Tipo em Porto Alegre, ali no bairro Jardim Leopoldina, uma unidade básica de saúde foi invadida. Na madrugada de domingo, eles levaram televisores, caixa de som, celulares e outros objetos, além de remédios da farmácia que ainda não foi feito o inventário. E com isso a unidade básica de saúde não teve condições de funcionar nesta segunda-feira. Eles vão ver na possibilidade de, na terça, poder voltar a funcionar, mas isso não está garantido. Até agora não tivemos notícia daqueles 2 foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, aqueles 2 homens que fugiram. 13 dias hoje já da fuga, e agora a polícia diz que encontrou o esconderijo usado pelos criminosos após a fuga. Claro que não foi agora, mesmo com reforço da Força Nacional, até agora nenhum rastro deles. A defesa e os seus familiares cobram uma prova devida, que até agora esta ainda não houve, e eles continuam desaparecidos após aquela fuga cinematográfica. Vejam o que é a nossa natureza. A cidade do México, a capital mexicana, uma metrópole em expansão de quase 22 milhões de habitantes e uma das maiores cidades do mundo, enfrenta uma grave crise hídrica. As poucas chuvas e o calor intenso, existe a possibilidade de ela ficar sem água nos próximos dias se a natureza não colaborar. Um incêndio em Campinas, lá em São Paulo, mostrou que num apartamento de um coronel aposentado do Exército, Virgílio Parra Dias, a polícia apreendeu em seu apartamento 111 armas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas, 15 carregadores de munição, 2 granadas. O apartamento foi incendiado e houve explosões. Ele está foragido, mas vai ter que dar a explicação como ele tinha todo esse arsenal em sua residência. O nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, testou positivo para a Covid-19. A situação na Palestina não está nada boa, basta dizer que o primeiro-ministro anunciou renúncia ao cargo.
Já aqui na nossa América do Sul, o presidente Lula diz que deve se reunir com Maduro em meio à crise de Essequibio. Já que numa outra situação, quando Maduro disse que ia invadir a Guiana, Lula, que é seu amigo e diz que lá é uma democracia relativa, não se reuniu, mandou o seu ministro lá, né, para tratar disso. Mas agora, segundo ele disse, vai falar com seu amigo. Tomara que resolva alguma coisa, pelo menos nessa ameaça de invasão a Essequibio, que a Venezuela pensa em anexar ao seu território, retirando da Guiana essa parte e essa fatia mais rica do seu território. Já o nosso ministro dos Direitos Humanos, ministro do Brasil, né? O Silvio Almeida, em reunião lá na ONU, ele condena a ocupação de Israel em Gaza. O seu pensamento é o mesmo do presidente Lula, ele é o ministro do Lula, né? Vai esperar outra coisa. E ele solicita o básico, aquilo que muitas potências querem e pedem, e o Hamas não atende. Imaginem o Brasil se tem por mediador nessas ações. Ele solicita que o Hamas liberte todos os reféns. Vejam só, é o nosso ministro, hein? Sabe as palavras, né? Fato lamentável também aconteceu. Nesse domingo, dia 25, foi lá em Washington, um membro da Força Aérea dos Estados Unidos ateou fogo em si mesmo em frente à embaixada de Israel. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu, vindo a falecer. O gaúcho também se destaca no tênis. O gaúcho Rafael Matos conquistou o primeiro título brasileiro em um Rio Open de tênis. Números sobre a dengue no Rio Grande do Sul nunca são exatos, a gente se perde. Basta dizer que o Rio Grande do Sul registrou já o 7º óbito por dengue em 2024. Eu digo a gente se perde porque os números estão aumentando dia a dia. Falando mais um pouco de Grêmio e Inter, o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, reclamou da arbitragem após a derrota do Grenal, o que é normal. Já o Cudê valorizou a vitória do Inter no clássico 4-4-1 pelo gauchão e disse que nunca um Grenal foi fácil. Já o Grêmio anunciou 2 contratações, mas do feminino. Anunciou a Rita Bauer como novo reforço e também a atacante Luana Spindler. Já no lado do Inter, o Saci. Houve um registro policial e uma repórter o denunciou, o mascote do Inter, por tê-la importunado sexualmente durante o jogo do Grenal. Já o Grenal 4-4-1, o Inter venceu ao Grêmio por 3-2 no Beira-Rio e mantém a liderança do Campeonato Gaúcho. Aos diabéticos, uma boa notícia. Pesquisadores desenvolvem a insulina oral para tratamento de diabetes. Também na área da ciência, um satélite do tamanho de um ônibus caiu, por sorte, sobre o Oceano Pacífico. Embora alertando não ser motivo para alarde, um satélite, segundo dizem os cientistas, de 2 toneladas fora de controle vai entrar na atmosfera da Terra. Mas os riscos associados às reentradas de satélites são muito baixos. Quem afirmou isso foi a NASA, a Agência Espacial. Isto não é motivo para alarde. Carnaval de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi na sexta e no sábado passado. E tivemos campeã. Uma campeã da Série Ouro foi da nossa terra, aqui de Gravataí. Acadêmicos de Gravataí é a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre 2024. Já na Série Prata, o
2024 de Porto Alegre foi vencida pela Império do Sol. E agora, tchê, aquela defensora, seguindo a ideologia da sua emissora Rede Globo, a Fátima Bernardes. Ela foi dispensada após 37 anos na emissora. Agora ela receberá tão somente por trabalhos em que participar, mas não é mais contratada. E agora, tchê, a situação da esquerda na Argentina não está nada boa. A Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, pode ter a pena aumentada para 12 anos de prisão. Nas manifestações de domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou uma apoiadora que caiu de uma árvore durante as manifestações em São Paulo. Não foi violência nenhuma. Um depoimento do ministro Alexandre de Moraes dizendo assim: não podemos dar uma de Bambam contra o Popó. Quem afirma é Moraes na USP, usando ditos populares ou algo que está acontecendo. Mas o Brasil é um país estranho, é onde os ministros ficam em camarotes tomando cerveja, outras desfilam, e ainda em escolas que demonizam a polícia militar. É muito estranho esse nosso país. Já mais um país que condena o Brasil. Nesse caso, a embaixadora alemã critica a fala de Lula, que compara o conflito em Gaza com o Holocausto. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão do suspeito de planejar o sequestro do senador Sérgio Moro. Mas não esqueçam que o seu julgamento está mantido para o 1º de abril, dia dos bobos. Lá aquele menino Davi, desaparecido numa praia lá no Rio de Janeiro, completou 53 dias. A família está oferecendo uma recompensa. Já os órgãos de segurança pública estão oferecendo recompensa, mas para os 2 foragidos da Penitenciária Federal, 30 mil ou 15 mil por cada um que leve à prisão dos mesmos. O nosso preâmbulo está muito bom, mas nós vamos encerrando no dia de hoje e vamos lá, aí ao vivo, falando com os nossos amigos. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1,
é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, é ao vivo a nossa sinopse, a nossa apresentação, foi muito legal. Mas esse é o programa Pauta Livre, 24 graus a temperatura. Hoje tivemos muita instabilidade durante o dia, tivemos chuvas, tivemos vento, calor, tudo isso. E também estamos saindo de um carnaval, principalmente aqui em Porto Alegre, que é o carnaval de rua, né? Em que Pantera Negra, a escola de samba aqui de Gravataí, da nossa região, é quem foi a vencedora lá de Porto Alegre da série Ouro. Hoje estão em reunião, inclusive eu ouço reunião e muitos foguetes. Mas também nós tivemos aquele grande encontro solicitado e atendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Paulista, em que os órgãos de segurança pública disseram que foram 750 mil pessoas. Mas o Globo, claro que esse não dá informação, e também é da Rede Globo, além de outros jornais, Folha de São Paulo, o UOL, tudo da esquerda, isto é, mas deram um número bem diferente, 180 mil. É claro que poderia o outro ter exagerado, mas chegar a uma diferença tão grande, se fosse o Ibope, foi caçado. Eles que se cuidem. Mas também nós já tivemos um ato do Flávio Dino, o ministro do Supremo Tribunal, e um dos atos dele, olha se isso é função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou ao governador de São Paulo que o Tarcísio está à sua disposição um policial federal que participou daquela condução coercitiva do ex-presidente Lula. A alegação é de que os quadros da Polícia Federal estão faltando homens para a atividade fim da Polícia Federal. Mas tem muitos outros que estão a serviço, tanto do Supremo, de outros lugares, mas ele lembrou logo isso. Parece que tem algo no ar. E eles falam que a esquerda é do paz e amor, não persegue ninguém. Agora, mais um ministro, Flávio Dino. Agora sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro que se cuide. Que se cuide porque está bem bastante gente aí no Supremo Tribunal Federal. Então, além do Pantera Negra, vencedora da série Ouro de Porto Alegre, 24 graus a temperatura, poucos amigos que estão conosco, mas o programa nós temos uma sinopse bem recheada de informações. E diante de tudo isso, eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1 para iniciar com a nossa ordem cronológica. Aqui estamos nós, mais qualidade, outro estúdio. Essa é a qualidade do nosso programa, que não tem patrocínio. Olha aqui, até o nosso frasco de água, a nossa hidratação, não tem logo, não temos patrocinador, não temos conta remunerada, mas nós temos um público seleto que nos ajuda e muito, que são vocês, espectadores do programa Pauta Livre. Hoje, inicialmente, a ala feminina é do Casal 20, espectadores assíduos do nosso programa.
E a Janei Lima, a esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, meu amigo da turma CFS. Primeiro ela se manifestou nos dando uma boa noite a nós, todos, participantes, e eu que estou aqui apresentando com essa fisionomia aí que não tem como ajeitar, mas um estúdio lindo. Esse nós podemos corrigir a cada programa. Depois entrou o Henrique, disse assim, boa noite a todos, gremistas e colorados. E aí ele dizendo também, sem o VAR, fica a dúvida, falta ocorreu dentro ou fora da área. Mas eu que entendo de futebol, militei, como também o Alexandre Marques, que é um expert na área do futebol, temos essa competência de explicar para vocês. A regra é clara. Pode isso, Arnaldo, que nem diziam na Globo, daquele milionário apresentador da rede, que agora tem programas independentes. A falta de segurar, como é o caso, não é igual a uma falta de um tranco, é aonde aconteceu. Mas aquele que foi segurar, ela dá continuidade, e quando termina o ato que o juiz apita, ali é o local onde aconteceu. Então, independente de qualquer hipótese, poderia ter sido até o início ou o meio da falta que aconteceu, que foi a penalidade que decidiu o Grenal, foi na área, pênalti, é falta isso aí. Então é por isso, o agarrão, ele é quando apitado, é o termo que o juiz deixa dar continuidade e depois apita quando vê que consumou o fato. E foi o que aconteceu. Kahneman fez isso e o Alan Patrick sofreu a falta, capitão que é, exímio batedor, bateu e venceu 3-2. Aí está uma explicação técnica. Isto não é história, é história. E eu tenho cátedra para falar isso aí e know-how também na área. Tá, então, Henrique, é uma explicação, não é de coração. Claro que eu estou contente, o meu time ganhou, mas como eu falei antes, é só uma partida de futebol. E assim a nossa paixão tem que ficar, e ela não pode sobressair sobre outras coisas, uma questão de amizade, bom relacionamento, isso não pode extrapolar. Os jogadores são profissionais, não tem amor à camiseta, quando eles beijam aquele distintivo, é o distintivo que está dando dinheiro para eles naquele momento. Se um outro oferecer mais dinheiro, ele troca o beijo. Então, o torcedor que se preocupa muito, basta dizer que são presos, sofrem, alguns até são condenados, que chegam a matar adversários, pobre deles, não estão sabendo o que é a vida e viver em sociedade não é algo fácil. Falando de futebol, claro que nós temos um corintiano, e ele pouco intercede conosco, que é o Adeilton Gilberto, mas ele tem uma história com a nossa emissora. Quando nós trabalhávamos lá na Imperial, junto com o Paulão Moraes, ele nos deu a orientação para que nós firmássemos e fundássemos essa emissora, a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Então, esporadicamente, ele tem outros compromissos profissionais e quase não consegue aqui se manifestar conosco, mas sempre que possível ele está aí. É o Adeilton Gilberto nos dando uma boa noite a todos vocês da live e a você, Severo. Aqui é nós e a ti. Aqui seria ti porque a nossa expressão, o nosso gaúchês é tu e o carioca é ou o paulista é o você. Aí nós comentamos também sobre o Corinthians, que ele é corintiano, e ele diz assim, o problema é antigo no Corinthians, nós comentamos que o Corinthians perdeu mais uma para a Ponte Preta em 1-0 e está na lanterna do campeonato e agora tem que vencer as duas próximas e ainda tem uma combinação de resultados. Vejam só, uma grande equipe, empreendimentos milionários, é conhecido no mundo todo e estar numa situação dessas. A gente mesmo que não sendo torcedor se lamenta, porque realmente deve ser consequência de uma má administração. Recentemente eles pensavam que o Mano, treinador gaúcho, ex-Inter e ex-outros aqui, pensaram que ele era o problema e dispensaram eles e pagaram uma rescisão de contrato milionária, mais de 5 milhões de reais, chegaram a falar em 10 milhões a rescisão. Contrataram um novo treinador que veio no contexto por pouco dinheiro, por 1 milhão de reais, mas não está resolvendo o problema. Mas assim é o futebol.
dinheiro não resolve tudo, como na vida não resolve tudo. Ajuda para um bem viver, pelos bens materiais que a gente compra, mas não resolve problemas. Aí vem o Alexandre Marques, esse sim, o nosso amigo, também árbitro, militou muito tempo na Federação Gaúcha de Futebol, ainda é da Associação de Árbitros, é o Alexandre Marques, expert na área do esporte, nosso co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. Ele continua no litoral, embora que ele more na Zona Norte de Porto Alegre, mas até março ele se estende lá no litoral, no Bem Viver, mas está sempre conosco, sempre atento ao que está acontecendo e intercedendo conosco, o que nós agradecemos e muito. E ele assim, boa noite, Severo. Aqui no litoral 23 graus, com chuvas e muito vento. Ele está falando direto de Cidreira, que é o nosso litoral norte. Aí assim, ontem o Grenal 4-4-1 foi um bom jogo. As equipes querendo ganhar, com 3 lances polêmicos de arbitragem. Na medida do possível, foi bem, com muita pressão de ambas as equipes. O Daronco realmente se portou bem, eu reconheço que foi uma arbitragem difícil de ser conduzida, e sem VAR, depois que agora o pessoal já se adaptou com o VAR, então tudo é reclamação. Mas em outra situação, eles reclamam do VAR, que o VAR é detalhista, tem um olho eletrônico, e agora, principalmente os gremistas, alegam problema do VAR. É sempre assim, quando for conveniência das pessoas, que nem mostraram o lance, eles mostram o início do lance, que foi fora da área, a tentativa do Kahneman de conter a entrada do Alan Patrick. Mas eles mostram de acordo com a sua conveniência. Agora, na hora do apito, que foi dentro da área, consumada a falta, isso nenhum gremista vai colocar, nem nas redes sociais, e quando ele reclamar também não vai ser isso. O Alexandre Marques diz assim, nem tudo foi bem no Grenal. Fora de campo, apedrejaram um ônibus com torcedores do Grêmio, e na arquibancada 2 torcedores do Inter foram agredidos pela torcida do Grêmio, com cadeiras quebradas. E é fatos lamentáveis que nós, de maneira nenhuma, nem gostamos de comentar a violência, mas ela existe. E é necessário, é a mesma coisa que nós fecharmos os olhos para os problemas que estão batendo à nossa porta. Como muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de ver tal programa porque chega a verter sangue. Mas nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Então nós que acompanhamos o futebol, tanto o profissional como o amador, que até o programa Giro da Várzea, que um é coligado ao outro, embora que um seja bem remunerado, que é o profissional, e o amador é de coração. Mas nós nos preocupamos muito com a violência e realmente não podemos incentivar e nem admitir que haja violência, tanto dentro quanto fora de campo, como aquela tentativa de agressão de ambas as partes, entre gremista e colorado. Nós, olhando de fora, só temos a lamentar. Não temos que torcer para A ou B, nós temos que torcer por um bom espetáculo. É por isso que nós gostamos do futebol, porque ele é deslumbrante, é jogado, que o jogo desenvolveu muito mais do que em outras oportunidades, embora que muitas reclamações, mas foi um jogo jogado. Os times tentaram vencer. O Alberi disse assim, uma boa noite, amigo Severo, mais um assalto no meu time. Ainda bem que foi pelo Gauchito, porque o nosso objetivo é a Libertadores e Brasileirão. E ele diz assim, e ele fala isso, eu já dei explicação anteriormente para o Henrique da Silva e Silva. Serve para ti, Alberi? Serve para ti, Alberi, porque em arbitragem eu entendo como o Alexandre Marques entende. Porque já falamos isso aí. Falta de agarrão é quando termina o lance, porque o árbitro vai dando margem até o momento de apitar. Então, o choro é livre, como se diz em outras oportunidades. E o choro dos gremistas pode acontecer, mas não tem fundamento, pelo menos dentro da lei do futebol, que é o que nós prezamos, tanto a lei do futebol como a lei que nós somos pessoas ordeiras e legalistas. O Alexandre Marques disse assim, se porventura nas finais for Grenal, na minha opinião teria que ser torcida única, lamentavelmente.
existe essa opinião de quase todos os jogos do Brasileirão. É um pedido que está sendo feito para a CBF, para que determine que todos os jogos tenham torcida única. Eu acho que seria uma boa solução. Já que o pessoal não se porta de uma maneira com civilidade, eu acho que eles têm cerceado do direito de ver esse espetáculo que é o futebol, que não tem cabimento que aconteçam atos dessa natureza. E o Alberi reconheceu: precisamos urgentemente de 2 zagueiros e um goleiro. Mas o Renato diz que tem peças e carta na manga. Ele minimizou a derrota do Grêmio, dizendo que, não esquecendo que o Inter estava com força total e que o Grêmio não, que o Grêmio ainda tem muitos reforços que estavam fora desse jogo. Vamos ver, ele deve ter carta na manga. Eu até fiquei contente como colorado, que eu sempre digo que o Inter tem um time que é base. Mas nesse Grenal ele conseguiu fazer a troca e continuou com a mesma qualidade técnica. Então eu fiquei contente com o trabalho do Kudê, pelo menos nessa oportunidade. Não sei se ele teve sorte, mas teve. Basta dizer que ele botou aquele atacante ali, o Alário, que em 40 segundos em campo, e fez o gol que era tão necessário naquele momento de jogo. Aí veio outro também falando de esporte. O nosso programa ele é um leque aberto. Até quem não gosta muito de esporte, não gosta do comentário, que leve para o outro lado. Nós tivemos a nossa sinopse com muitas informações do nosso dia a dia, de problemas políticos e criminais que nós estamos enfrentando. E aqui o comentário das pessoas está sendo quase que tão somente porque é um público desportista. Mas quem achar que deve participar da nossa live como nós gostamos e todos são bem-vindos, questionem, levem para o outro lado. Nós tivemos ali o preâmbulo e as notícias estão no dia. Algumas notícias que nós não trouxemos ali, que talvez fossem importantes e nós não salientamos, tragam esse problema para nós, que nós tentamos estar atualizado do que está acontecendo normalmente. Caso eu não possa responder, o nosso público sabe e demais pode responder para vocês. É o Laurino Spitz, esse falando ali de Nova Santa Rita. E ele diz assim: uma boa noite, amigo Severo, um clique no sino e um like. E parabéns a todos os amigos colorados. O Lauri também é gremista, como sabe, o Alberi é gremista. E é isso aí, o Jorge Antônio não participou conosco hoje, mas também é gremista. Mas é isso aí, aqui pode tocar flauta, pode brincar, pode dar a sua explicação, a sua opinião, mas é de uma maneira cavalheiresca. Esse é o bom do nosso programa. Aqui nós estamos falando entre amigos. Amigos não se ofendem em hipótese alguma, podem divergir nas ideias, nas opiniões e principalmente no seu time do coração. E o Laurito disse assim: amigo Severo, lá no sábado, no 24, na Copa Amizade 3, fiz o gol de Natal 212. E no domingo, lá no dia 25 de fevereiro, que foi ontem, no Campeonato Municipal de Nova Santa Rita, fiz o gol de Natal 213, na vitória do Amizade, em 2-1 sobre o Caju. Isto na categoria 50. Tá aí, Alberi, o homem é goleador mesmo. É pequeno na estatura, mas grande como pessoa e também um grande goleador. É isso aí. O Alexandre Marques, expert na área do esporte, assim, ó. Mais outros detalhes que aconteceu. O mascote do Inter supostamente se passou com uma repórter da rádio Pachola, vinculada com o Grêmio. Estão verificando o acontecido. Inclusive, diz que tentou beijá-la. Isso aí seria importunação sexual, segundo o registro dela na polícia. Mas, verídico ou não esta ação, a diretoria do Inter diz que já afastou esse rapaz que simbolizava ou participava ali vestido de mascote do Inter, do Saci, até o final das apurações. Nós esperamos primeiro que não seja verídica a ação, e se for,
ele vai perder o emprego, o que também nós lamentamos. Mas assim tem que ser. 21 horas e 48 minutos. E eu retorno aqui, estou aqui novamente no estúdio 2 da nossa emissora para dar continuidade. Faltam 12 minutos para o término do nosso programa. Há algumas coisas da notícia que estão acontecendo. O presidente Lula repetiu que o governo de Israel comete genocídio em Gaza e defende a criação do Estado palestino. Mas a coisa não está boa. Já o chefe do Estado palestino se demitiu no dia de hoje. É muito difícil que tu governe alguma coisa quando tem um grupo terrorista que nem o Hamas que domina a faixa de Gaza. Está comprovado no que aconteceu no dia de hoje, segundo o noticiário internacional. Uma funcionária também, um fato lamentável também, uma funcionária foi estuprada numa sala de uma delegacia sede, onde é a central, lá em Guarujá, São Paulo, por um homem de 52 anos. Ela estava numa sala, ela é funcionária de uma empresa terceirizada e ela gritou e os próprios policiais da DP prenderam esse homem em flagrante. A mulher é uma funcionária de 40 anos e esse homem é um homem de 52 anos. No futebol, vejam o que está rolando de dinheiro. O Paris Saint-Germain, lá da França, prepara uma oferta histórica de 807 milhões para tirar aquele nosso grande jogador da seleção brasileira que está no auge da sua carreira, fazendo gol e organizando a equipe pra caramba do Real Madrid. É o Vini Júnior. Mas com esse dinheiro eu não sei se vai conseguir. Mas eu acredito que nesse caso esses valores vão falar bem mais alto. Parece que as coisas não estão boas para a Ivete Sangalo. A Vivete, como ela é chamada ali na intimidade. Depois daquela ironia que ela fez, tipo hilariando a figura de Deus com a Baby do Brasil, a antiga Baby Consuelo, e com o apoio da ex-rainha dos baixinhos, a Xuxa Menegal. De vez em quando ela parece dar uma opinião, claro que é opinião furada, e o trio elétrico da Ivete escapou o gás e teve que ser evacuado, e após o carnaval ela baixou o hospital com pneumonia. Segundo informações, no dia de hoje é que ela deu alta do hospital. O vento não está soprando muito bem para ela, mas ironizar esse nosso Deus maior não é uma boa, e ainda dizer assim que vai levar a vida macetando, quer dizer, tô nem aí. E ela segue a ideologia da Rede Globo, que é contratada da Globo, e também fez muita força para a eleição do atual presidente, o presidente Lula, e a coisa não está muito legal. Uma empresa que administra a BR, lá que vai de São Paulo a Rio, casualmente no dia do encontro planejado do 25, ela estava fazendo obras. Foi lá no dia 24 e iria até no domingo à noite. Esse planejamento causou essa obra causou um grande congestionamento, e o pessoal pensa que é uma maneira de coagir os patriotas ou bolsonaristas de chegarem ao encontro. Também a Polícia Federal interceptou alguns ônibus e demorou muito com o intuito de que eles não chegassem ao encontro. É a Polícia Federal. Em outra oportunidade, nas eleições, na época, na gestão do presidente Bolsonaro, o presidente da Polícia Federal foi preso pelo Supremo, dizendo que estava coibindo. E agora, será que isso também não tem a ver? O trabalho da Polícia Federal com os bolsonaristas? Será que não tem o mesmo fundamento? É um questionamento que eu faço. Lá no dia 23, a Justiça de São Paulo
anulou a multa de 370 mil aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo não uso de máscaras na pandemia. A decisão se deu baseado na lei sancionada pelo atual governador, o Tarcísio, e que em novembro do ano passado ele anistiou a multa do presidente. E ele também, a oposição já aproveitou para questionar a estadia no Palácio do Governo oferecida pelo governador Tarcísio ao Jair Bolsonaro, com coisa que fosse muitos gastos ao erário público. Mas não esqueçam que em outras oportunidades, principalmente o atual governo gasta e muito com estadias, e não é em residências de governadores nem em embaixadas. São em hotéis de luxo. É que a esquerda ou a oposição quer criticar, sobretudo, principalmente os petistas, né? O repórter português, o Sérgio Tavares, ele foi retido no aeroporto de Guarulhos por quase 4 horas e foi interrogado pela Polícia Federal sobre o pensamento dele, sobre vacinas, sobre o que ele pensava do governo do Brasil, coisas que não têm fundamento. Ele é um repórter que veio simplesmente para fazer a cobertura dos atos democráticos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas disseram que uma razão seria porque ele teria que ter um visto de trabalho. Mas é uma razão infundada, porque ele vem como repórter, ele tem 60 dias sem que haja necessidade, mesmo trabalhando como repórter, de ficar no país sem visto de trabalho. Mas depois de intervenção de políticos da Embaixada de Portugal e mais um constrangimento a nível internacional do Brasil, esse repórter foi liberado. Mas ele realmente está transmitindo ao mundo o que é o cerceamento de muitos casos e muitos poderes da democracia no país. Era exatamente o que eles não queriam que acontecesse. Mas a mídia internacional, não só desse repórter, muitas outras editaram. Se vocês verem o que correu pelo mundo, é algo lamentável, falando do nosso Brasil. O filho do ex-presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele expôs o quadro político do Brasil para o mundo, lá numa reunião do CEPAC, a nível mundial. O presidente Lula prometeu ao Congresso, né, 20 bilhões e meio em emendas orçamentárias, depois de um happy hour que houve no Palácio do Planalto. Então quer dizer, e depois isso será antes das eleições. Isso quer dizer o quê? É que consiga eleger o maior número possível de vereadores e prefeitos. Mas eu acho que a situação não está nada boa para o PT. Mas enquanto tiver dinheiro de emendas parlamentares, com certeza ele vai ter apoio, principalmente do Centrão. O Centrão não tem ideologia, tem interesses, com certeza. O presidente Lula estará lá na quarta-feira, 28 de fevereiro, na Guiana, para a cúpula do Caribe. 13 países se encontrarão e o que vai ser debatido é sobre o Essequibo, aquele território guiano que é de interesse da Venezuela. E mesmo porque é um lugar mais rico da Guiana, foi descoberto recentemente gás e petróleo, o que engrandece muito aquele país. 21 horas e 47 minutos. Se vocês querem interceder conosco, faltam então somente 3 minutos. Hoje eu senti a falta de muitos amigos. O meu irmão, Coronel Severo, o Zé Sanguiné, que diz, estou na área, mas hoje não pintou na área.
Mas isso aí. Mas o nosso programa ficará inserido lá na plataforma de YouTube. Não temos preocupação nenhuma, inclusive os manequinhas, que sempre dizem que se não vê no momento, posteriormente eles olham assistem a nossa live na íntegra, pegando na plataforma do YouTube. Aquele Lindenberg Farias e a Gleisi Hoffmann, eles haviam dito que todos que fossem na Paulista seriam presos. Mas será que teria espaço para todo esse pessoal? Eles esperavam que não fosse essa quantidade tão grande como foi. Estavam enganados, como todos da esquerda e todos, principalmente petistas, estão enganados e de muito. O repórter português, Sérgio Tavares, ele ficou detido 4 horas e ele vai relatar tudo o que houve no Brasil para o mundo todo, pois ele tem muita influência. Já aquela turma do Paz e Amor, principalmente a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela disse, comparando aqueles que foram na Paulista, claro que foi uma quantidade imensa de pessoas, mas sabe o que ela considerou desse pessoal? Um bando de animais. Hoje rezam, hoje rezam, mas estão em pele de cordeiros. É o depoimento dessa, que de líder não tem nada, mas é presidente do PT. Nós vamos fazer o quê? Também, nós tivemos brasileiros, foi feito um pedido de aqui no Brasil que não se reunisse em outro lugar que não na Paulista. Mas em Londres, lá na Inglaterra, muitos brasileiros se reuniram frente à Embaixada do Brasil. E isto também demonstrou força pelo mundo afora. O pastor Silas Malafaia, esse sim, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Mas vejam só o conceito que tem o nosso Brasil pelo mundo afora, até pela presidência do presidente Lula. O Emmanuel Macron, que se tinha como amigo do Lula, recebeu o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, e reafirmou o seu apoio a Israel. Bem diferente ao Brasil, que declara seu apoio a um grupo terrorista, ao Hamas. A polícia tentou impedir o repórter investigativo Roberto Cabrini de acessar a ilha do Marajó, naquela denúncia que tem as crianças de Marajó que são exploradas. Mas até eu olhei ao relógio, tudo que é bom tem início, meio e fim. O nosso programa não é diferente. Hoje, embora com um público muito pequeno, muitas notícias para informar a vocês, mas foi um excelente programa. Então, nesse início de semana, nessa segunda-feira, eu só tenho a agradecer a presença a todos vocês que intercederam conosco. Muitos outros ainda vão interceder, mas na nossa plataforma do YouTube. Eu só tenho a desejar que vocês fiquem com Deus e não esqueçam que o nosso encontro será lá na quarta-feira, dia 26, 21 horas. Pauta Livre que se despede da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e desejando que vocês fiquem com Deus e não esqueçam, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui lá na quarta-feira.